percebi que o senhor tenta separar. Deus mandou matar crianças. Esse é um ponto. Isso Está aí, escrito. Ou o escritor mentiu. A Bíblia mandou. Não, Deus mandou. Não, como é que você sabe que foi Deus que mandou? Ué, então o escritor de Juízes, o escritor de Reis está mentindo? Não, eu só estou te dizendo que quem escreveu, você sabe quem escreveu o livro de Juízes? E quando escreveu? Por favor. Foram os escribas de Israel no tempo do exílio em Babilônia, entre os caldeus e entre os persas. Isso já foi escrito milhares de anos depois da ocorrência. E tem um fundo, de ideologia profunda nos escritos dos escribas a respeito disso, para justificar o que eles já tinham feito na terra de dominação anterior e da prerrogativa que eles chamavam para si de serem os dominadores da terra, que eles foram, todavia, o povo que menos habitou a terra. A chamada terra de Israel ou Palestina é o lugar onde os judeus menos moraram. Mas você não encontra base no Evangelho de Jesus para nada disso. Você tem que ir para Juízes, você tem que apelar para as guerras de Josué, você tem que ouvir o que os rabinos sionistas de Israel estão dizendo. Não pode deixar um palestino vivo, porque a única maneira da gente não ter Hamas no futuro é matar todas as crianças hoje, porque qualquer criança viva hoje é um Hamas de amanhã. Vamos matar todo mundo. Isso chama-se jurisprudência para os teólogos. É por isso que eles dizem que Deus mandou matar as crianças. Pois é, lá agora, com Josué, é por isso que eles deveriam se converter ao islamismo ou ao sionismo e abrir mão da fé em Jesus. É por isso que, mais uma vez, eu abrir volto mão ao da senhor. fé em Jesus. O senhor chegou a dizer assim, olha, exemplo, eles poderiam ser islâmicos radicais. Olha, radicais, porque os islâmicos legais não são assim. Caio Fábio de Jesus Cristo. Agora, não podem ser cristãos, eles não são cristãos. Caio Fábio de Jesus Cristo, o amor em pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa para você, eu tenho que voltar nisso novamente. Porque justamente isso é reflexo de uma determinação divina. E eu falo isso porque... De uma determinação veterotestamentária. Daqui para frente só tem uma determinação divina, sabe qual é? Cristo. Eu sei que é Cristo. Então para de ficar não tem apelando não tem como para os recados rasgados. Não é apagar, é colocar no lugar onde essas coisas estão. Elas viraram história. Se Deus chega para Josué, processo. Ou então o escritor mentiu. Não. Se Deus chega para Josué e fala o seguinte, Josué, entra naquela cidade. Só que aquele tempo passou. Sim, se Josué fizesse isso hoje, ele ia ser preso por todas as leis do mundo. Eu não estou falando que tem que fazer o que ele falou. Estou falando sobre a ordenança de um Deus que é Kairos, acima do tempo. E esse Deus que é esse Deus acima que do é, tempo. vem e diz, eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi. Moisés, que foi o pai espiritual de Josué e de todo mundo, o que é que Moisés diz? Da forma mais profunda. O que eu estou dizendo a vocês é relativo. Foi Moisés que disse, depois de mim virá um outro que vos dirá todas as coisas que vocês devem obedecer a ele ouvir. Agora, não adianta nem Moisés se autorrelativizar, dizendo que viria um outro que a gente deveria ouvir, porque a gente fica agarrado a essa receita burulenta, passada, ultrapassada. Jesus é o melhor lado de Deus? Não é o melhor, é o único lado de Deus. O que é que ele disse a Filipe? Filipe, é isso que eu posso entender agora nesse momento. Filipe tinha dito, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Está lá em João 14, aí Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Eu sei. Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não vês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E o mandamento de Jesus é ir e ensinar tudo que ele ensinou, fez, praticou e gestuou. Não foi o que Moisés ensinou, Josué, nem Juízes, nem Davi, nem ninguém. É Jesus. Não entender isso é abdicar da cruz, da ressurreição, do Evangelho de Jesus e é colocar Jesus num pacotinho onde ele briga com Moisés. Com licença, Moisés, escuta, você mandou matar todo mundo, Josué também, mas olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Não foi mais assim. Entre vós não será assim. Aí chega algum pastor que tem uma vontade, um tesão,
que é de fato um tarado de dominação, como você sabe muito bem que está cheio de pastor tarado por dominação. Isso é um fato. Eles ficam com ereção quando eles veem aquele povo se dobrando, obedecendo a eles. É um monte de gente doente. Não querem saber do evangelho de Jesus. Você prega Jesus, você vai ser odiado, vai ser abominado, chamado de herege. Como Jesus foi chamado de herege e foi morto pelos judeus, qualquer um que no dia de hoje faça a mesma coisa terá a mesma alcunha, como Paulo disse, escrevendo a Timóteo: todos quantos querem viver justa e piedosamente o evangelho de Cristo Jesus serão perseguidos. Dentro da sua exegese, Caio, dá para entender algo. E se eu for superficial, Dá para entender tudo. Se eu for superficial, o senhor pode me corrigir nesse momento. Deus determinou, correto? Então nós temos aqui uma diferença. Por que você não diz a Bíblia determinou? Não, eu estou falando sobre. Que Deus determinou em Cristo. Calma, respira. Eu estou falando sobre que Deus. Eu estou falando de episódios. Eu estou falando sobre caráter de Deus e caráter de Cristo. É isso que eu preciso que o senhor me explique de uma forma profunda. Se nós temos um Deus. Essa dicotomia. É por isso que eu quero que o senhor me explique. Não existe. Se nós temos um Deus no Velho Testamento, até Malaquias, Escuta, que idade tem teus filhos? que agia de forma. Deixa eu concluir. Que agia de forma ditatorial, humanamente vendo, numa ótica humana, de forma ditatorial, cruel, ao ponto de alguns, vamos dizer que esses escritores estejam falando a verdade, que em alguns momentos determina que sejam mortos crianças, jogam a praga no Egito, o primogênito é morto, outras situações, e nós temos um Cristo que atua totalmente diferente. Podemos dizer que Cristo foi o acerto de Deus, que Deus errou, se pudesse separar os dois. Não precisa. É isso que eu quero que o senhor explique, porque no momento que o senhor fala isso, não, o senhor tenta trazer que foi o escritor. Não, Deus determinou segundo as escrituras. Se você conhecesse a teologia dos rabinos de Israel, dos radicais, dos que escrevem as coisas que eles acham que são escritas em nome de Deus ainda nos dias de hoje, você vai ver que eles são exatamente primitivos, como primitivos foram aqueles escribas do Velho Testamento. Como o primitivo foi Moisés. Agora, Moisés foi um primitivo que se autorrelativizou. Porque ele é aquele, como eu já disse há 10 minutos anteriores, que disse: vem um depois de mim, que vai dizer tudo como as coisas são. Moisés sabia da circunstancialidade do momento, da presença e do significado dele, mas ele não se absolutizou em momento nenhum. Naquele tempo, naquela hora, naquelas circunstâncias, para a sobrevivência daquele povo, foi daquele modo que as coisas aconteceram, mas o caráter de Deus é amor. Nós estamos ainda lidando com uma coisa que os cristãos não levam em consideração. Sabe o que é? Você já notou que quem foi o primeiro inimigo de Davi quando ele surgiu como uma figura pública em Israel, lá no capítulo 15 de 1 Samuel? Se eu não estiver enganado, o próprio rei. Não, antes disso foi Golias. Sim, claro. E quem era Golias? Era da descendência de quem? Dos Benai Elohim, de Gênesis 6, com as filhas dos homens. Era um gigante. Era da descendência dos Nefilins, dos Emumins, de todos aqueles povos dos Enaquins, semi-anjos, que estavam presentes, mesmo depois do dilúvio, eles sobreviveram. Quando Moisés mandou Caleb, Josué e os outros 10 espiarem a terra, qual foi o relatório que eles trouxeram? De que eles encontraram gigantes ante os quais eles eram como gafanhotos. Então, aquele embate era um embate de natureza semelhante ao que o dilúvio tinha pretendido zerar, fazer um reset, salvando Moisés e 8 pessoas da sua família, Noé e 8 pessoas da sua família, mas não conseguiu realizar, tanto é que do lado de cá, depois do dilúvio, está cheio de gigante ainda. E os últimos gigantes mortos foram os homens de Davi que eliminaram os últimos 4. Então, boa parte do que você vê ali nas guerras de Josué e dos juízes com aqueles povos tem a ver ainda com o remanescente que não foi eliminado no dilúvio, daqueles entes que sobreviveram às muitas águas e do lado de cá continuaram as mesmas práticas de antropofagia, de canibalismos, de loucuras e
aceitando e promovendo a adoração dos deuses anteriores, que nada mais eram do que os Benai Elohim, que produziram filhos com as filhas dos homens, que tinham poderes angelicais extraordinários, que eram confundidos com poderes espirituais, e alguns deles eram, inclusive, tecnologia. Toda a tecnologia que esteja além do alcance intelectual do observador é imediatamente interpretada como magia, e se é interpretada como magia, o que vem como sequência é o culto à pessoa que tem o poder de operar aquilo, e eles chamaram para si essa adoração. Então, se você não levar em consideração esse elemento anterior, que é um remanescente de Gênesis 6, você não entende nem o embate, o choque imediato entre Josué e a eliminação de Enaquim, Zemumins e todos aqueles, inclusive Og, rei de Bazã, que dormia numa cama de 5 metros de comprimento e 2,40 de largura, feita toda de ferro, um monstro enorme. Fato é, mas o fato é que o próprio Velho Testamento vai parando com toda essa conversa. Em Davi isso já diminui, em Salomão isso termina. Salomão cometeu 1000 pecados, inclusive se tornou um dos maiores feiticeiros da história humana. Isso não apaga o fato, Caio Fábio, que Deus determinou. É esse ponto. Determinou a morte de um determinado grupo por causa de uma circunstância que eu acabei de te explicar de onde ela vem. Agora, isso não é modus operandi para a prática de ninguém, nem foi de Israel, porque Israel não continuou praticando isso. Isso não fere o caráter de um Deus que é amor? Israel mandou... A mesma coisa é perguntar, o problema é a dimensão e a limitação da cabeça. Deus é amor. Agora, Deus que é amor é o Senhor de fenômenos, de principados, de potestades, de tronos, de soberanias, de raios, de águas, de cosmos, de fenômenos incontroláveis. Ele é o Senhor dos fenômenos. Eu digo que o acaso é o caso de Deus. O acaso é o livre-arbítrio fenomenológico da criação, do Deus que é amor, mas que não cria tudo condicionado, como se fosse um joguinho de game. Agora explode aqui, explode ali. Ele vai deixando os fenômenos também acontecerem. As intervenções dele são raras. Ele não vive intervindo o tempo todo, ele criou uma natureza e respeita a natureza e o livre-arbítrio da natureza. O Deus que é amor. Essa relação de amor é com quem pode se relacionar em amor. Com quem pode. Quem não pode se relacionar em amor só experimenta a fenomenologia da soberania de Deus na criação, na natureza, nas manifestações variadas dos fenômenos. Agora, quando você ouve dizer a primeira vez que Deus é amor, você só ouve dizer isso depois da encarnação de Deus em Cristo Jesus. Porque antes disso os humanos estavam incapacitados, inclusive, de alcançar esse conceito. Estava muito para além da cabeça deles essa percepção. Até porque eles queriam um Deus que fosse pão, pão, queijo, queijo. Fez certo? O que aparenta, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para ti, que o que aparenta é que o relacionamento de Deus com o ser humano e o ser humano com Deus era mais um relacionamento obrigatorial e punitivo. Eu volto para os teus filhos. E punitivo. Você tem filhos de que idade? Eu tenho um de 8 anos, Miguel. De 8 anos. Pois é, eu tenho filho já de 49 anos. Que faz anos e anos e anos e anos que eu não dou uma ordem a eles. A minha filha caçula tem 41. Minha neta mais velha tem 25. Faz anos que eu não dou uma ordem a ela. Agora, houve um tempo em que eu dizia, não, esse copo aqui não é seu, não é para brincar, Eles foram crescendo, eram inteligentes. Eu precisei de fazer e limitar, você não vai sair daqui até você entender e me repetir com todas as letras o que eu acabei de te ensinar. Como eles eram, graças a Deus, inteligentes, obedientes e dóceis, logo eles entendiam, eles não me deram trabalho. Eles eram tão maduros que quando eles fizeram 16 anos, os mais velhos, eu os emancipei em cartório para serem adultos. Donos da sua própria vida, emancipados. Em Cristo Jesus, nós fomos emancipados do
ai, 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 de Moisés, não joga pedra na casa do vizinho, olha só. Mas ao mesmo tempo chegava um filho meu e dizia, pai, eu levei um cacete, um bullying na escola, o que é que eu faço? Eu digo, você vai voltar lá, vai encarar esse cara, vai chamar, vai incestá-lo, enquanto eles tinham 7, 8 anos de idade, senão estava criando um monte de frescos. Cristo é a emancipação de Deus no sistema de relacionamento punitivo. Estou certo? Não, é do relacionamento e o humano em geral, não é punitivo. Ele só emancipa a gente do punitivo para o lúcido e consciente. É o infantilismo que é o punitivo, o evangelho é lucidez e consciência. O Deus do Velho Testamento está dizendo para Moisés, através de Moisés, todo nai, bezerrinho de ouro, nai, não sei o que, nai. Agora, quando chega em Cristo, você vê que Jesus não fala uma única vez de um único ídolo. Você já notou isso? Sim. Não tinha ídolo ali, em volta de Jesus, estava cheio de ídolo. O lugar onde ele escolheu para morar, que era a Galileia dos gentios, porque tinha povos de toda aquela circunvizinhança. Nem ele se colocou como ídolo. E toda aquela circunvizinhança com ídolos para todos lados. Sabe onde é que Jesus falou de igreja pela primeira vez? Em Mateus, no capítulo 16, onde é que ele estava? Em Cesareia de Filipe, que era o lugar onde tinha mais ídolo, começando o deus Pan, e todos os outros ídolos dos cananeus, dos heveus, dos romanos e de todos os povos presentes ali. Jesus passou, nem mencionou o assunto. Não tocou no assunto, porque ídolo para Jesus era amor ao dinheiro no coração, era amor ao poder. O ídolo contra o qual Jesus se insurge é esse que briga com o reino de Deus dentro do meu coração. Ele diz em Marcos 7 que o mal não procede de um ídolo de pau, de pedra, de barro, de nada, procede do coração humano. As idolatrias que ele associa à avareza, ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, os adultérios, as prostituições, as iras, os ódios, as guerras, as maldades, tudo isso do coração humano, é do altar do coração, da subjetividade do ser que emanam essas maldades todas. Agora, até o dia de hoje, os cristãos não entenderam isso, eles estão ainda adorando as tábuas, o fetiche das tábuas de pedra de Moisés e não leram e não querem ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, qualquer pessoa que saiba ler português e interpretar português básico, leia segundo aos Coríntios 3, do verso 1 até o capítulo 4, onde Paulo vai dizendo, olha, Moisés era o ministério da morte, Cristo é o ministério da vida. A lei de Moisés era o ministério da angústia e da culpa. O evangelho da graça de Deus é o evangelho da emancipação, do perdão e da vida eterna. Ele vai fazendo 10, 12 comparações antitéticas e diz, no entanto, isso que eu estou dizendo, eles não entendem, embora seja óbvio. Eles não entendem porque enquanto eles não se convertem a Jesus, enquanto eles não viram a chave, e se converter a Jesus não é levantar a mão num templo, nem receber batismo. É entender o evangelho, o significado da mensagem de Cristo. É trazer o sermão da montanha fora de mim, para o monte do meu ser, no meu coração, em obediência, em amor, em perdão, em graça e em misericórdia. Aí o reino de Deus se estabelece em mim, começa a crescer em mim. Antes disso, toda conversão é apenas uma exteriorização. E Paulo diz que quanto à conversão, uma exteriorização, o véu não é tirado da cara. Não enxergam. Sim.